Oi, olá, buenos dias. Deixa eu alistar-me acá. Eh, eu vou falar em português, porque talvez eu precise fazer algumas falas técnicas em torno de alguns dados também que eu gostaria de apresentar. Mas iniciar falando que é uma alegria e uma honra imensa estar aqui nesse terceiro ano. Eu acho que, primeiro, é um privilégio fazer parte dessa história de construção dessa rede, de construção dessa família que tem se formado, se constituído e ampliado ao longo dos últimos anos, de experiências que começaram em laboratórios nos nossos países, e depois essas experiências foram se convergindo. E lembro da nossa experiência no fórum, no Lab de Acción, em Cartagena, em 2022, e como ali esse processo de constituição do fórum, que já vinha sendo debatido no Brasil, em conjunto com Carol, com Rodrigo, com a equipe da Taturana, foi se ampliando e chega agora nessa terceira edição. Apesar de capricorniano e muito obsessivo com o trabalho, eu tenho feito um exercício de celebração dos caminhos também. Eu acho que a gente tem aí uma perspectiva um pouco cumulativa de um tempo que anda para frente, mas tenho feito e convido vocês a fazer esse exercício da gente conseguir compreender o tempo nas suas convergências de encontro também. E fugindo do cumulativo, indo para o sentido de fluxo, que eu acho que é o que me traz aqui também, como parte de falar um pouco sobre a trajetória tanto do fórum, quanto de um pensamento de mobilização social de onde a gente parte, e como isso, de alguma maneira, tem atravessado um pouco tanto meu processo pessoal em torno de atuação em construção de políticas públicas no Brasil, que tem um nascimento direto numa experiência do que é a constituição desses espaços de articulação que a gente está construindo aqui. Mas, primeiro, eu queria me apresentar também, e a partir dessa apresentação ir pautando um pouco de por que fazemos o que estamos fazendo e por que pensar o fórum e também o porquê de assumir um desafio em torno de representação no espaço institucional de proposição e construção de políticas públicas, que é o espaço que eu estou ocupando agora no Brasil. Mas eu sou Rodrigo Antônio, sou de Belém do Pará, um extremo norte do Brasil, sou neto de Luísa. Luísa, minha avó, marajoara, uma grande contadora de histórias, e que foi ela que me motivou e que desatou o novelo desse desejo de escutar e construir histórias e construir narrativas. Minha família inteira vem do Marajó, que é uma ilha também, que é um arquipélago de ilhas que fica no extremo norte do Brasil. O Marajó ele tem aproximadamente 3.000 pequenas ilhas e várias comunidades. E ali a gente tem um encontro dos rios, do Rio Amazonas com o Oceano Atlântico. E a minha família, que vem dali, uma parte vem da beira desses rios e outra parte vem dos quilombos que existem ali até hoje. O Marajó, na região norte do Brasil, é o lugar com o maior número de quilombos da região norte, né? Temos por todo o Brasil, mas o Marajó é onde a gente tem o maior número de quilombos. Então, desse encontro dos rios com o oceano e desse encontro também do que são esses agentes do território na Amazônia, entre os indígenas que já estavam e ali também os negros que ali chegaram, que se constitui um pouco da história da minha família e que são parte, são premissa do que fazem com que eu defenda em torno de constituição tanto de um pensamento, mas principalmente de uma forma de estar no mundo, o pensamento da coexistência. E aí eu falo de coexistência porque acho importante trazer alguns elementos do que a professora Rosane nos convidou ontem, de sempre
reconhecer e afirmar de onde está o nosso lugar no mundo, né? E de como é que a gente também olha para esse mundo e vai construindo ali sentidos coletivos para esse mundo do qual a gente somos agentes estruturantes e definidores das narrativas que se constituem, das narrativas que são vistas, das narrativas que não são vistas e das narrativas que estão por serem legitimadas, né? E não legitimadas desde uma perspectiva de uma legitimidade oferecida ou estabelecida por um outro, mas de uma legitimidade estabelecida a partir da nossa afirmação enquanto sujeitos históricos, ativos e protagonistas da construção histórica no tempo presente. E aí, nesse sentido, para mim, pensar o encontro de rio e mar, o encontro desses agentes ancestrais no território brasileiro e no território latino-americano como um todo, entre negros e indígenas, tem um conceito da Beatriz Nascimento, que também foi ontem apresentada pela professora Rosane Borges, que para mim é muito fundamental, que é quando ela vai falar sobre paz quilombola. O conceito de paz quilombola que Beatriz Nascimento traz, primeiro, é uma afirmação de pensar a história desde uma perspectiva da continuidade histórica. E é a partir dessa perspectiva da paz quilombola que a Beatriz vai falar e entender que o quilombo que a gente tem, que palenques, cimarrones, enfim, diferentes nomeações para uma constituição de espaços coletivos de resistência, eles não são um movimento ou uma constituição simples ou pontual na história, ou eles não se dão somente desde uma perspectiva de proteção num certo período histórico, que foi o período colonial, que foi o período da escravidão e que é o período em que estabelece com que essas experiências na constituição desse território que hoje a gente chama de América Latina e que a gente precisa fazer o reconhecimento histórico mais atrás de pensar enquanto Abya-Yala, que eu aprendi no fórum do ano passado sobre isso, ele precisa ser pensado e refletido desde a continuidade histórica. E essa continuidade histórica se dá porque a paz quilombola é estabelecida numa reflexão de que ele se constitui num tempo histórico e esse território ele vai se afirmando, se atualizando e se refazendo a partir das experiências que existem nesse território. Mas o mais importante disso, que ela vai colocar, é que o que faz com que a gente compreenda a história a partir de uma continuidade, enquanto convergência de tempos, são as relações sociais que se estabelecem nesses territórios. E daí é que vai fazer com que a gente entenda o que ela também vai colocar, se a fuga de um sistema ou a fuga de uma estrutura colonial presente na história desse território que a gente ocupa hoje, enquanto América Latina, ela era um ato de liberdade. E esse ato de liberdade se dá no sentido de reconhecer que, enquanto corpo negro, e ali numa constituição do que Rosane também trouxe isso, de um corpo que foi colocado como um corpo moeda e a sua subjetividade, sua dignidade deslegitimada, a partir do momento em que a gente assume a fuga como um processo de constituição e afirmação de si, é no território da paz quilombola que a gente vai fazer com que a gente faça uma reconstrução das nossas histórias a partir do encontro com o coletivo que existiam nesses territórios. E aí a Beatriz Nascimento vai conceituar a paz quilombola dessa maneira. É que ele é um agrupamento de negros, entendido pelo negro, que aceita a Constituição e tem a necessidade de constituição dessa estrutura com os indígenas, que também nunca foram aceitos dentro de uma estrutura de um pensamento de sociedade brasileira, como ainda não é aceito até agora, muitas das vezes. Ela falava isso lá nos anos 80, né? A aceitação da cultura negra e da cultura indígena como uma coisa brasileira, realmente como uma coisa dominante, não é aceita. Mas
ela fala que esses territórios já existiam, essas constituições de agrupamentos e das relações sociais que estabeleciam sentido para esse território já existiam, e não no sentido somente de reação, mas no sentido de coexistência. E aí estou dando essa volta de uma reflexão para que a gente comece a pensar em alguns pontos que, de alguma maneira, também foram desse meu lugar social, como alguém do Norte, como um cineasta negro da região amazônica, que me fazem também entrar nesse processo de constituição do que de como contribuir para o debate de impacto social e pensar novas formas de fazer e consumir e produzir audiovisual. Então, pensando com a existência e continuidade histórica, tem 2 pontos que foram direcionadores na constituição do primeiro fórum, e eu acho que, de alguma maneira, eles também seguem dialogando e sendo reestruturados e repensados nessa terceira edição, que é a necessidade de reconhecermos a nós mesmos e as nossas comunidades e nossas histórias como construtores da história do tempo presente, como construtores de sentido para o que é o mundo e para o que a gente busca entender do mundo. Somos sujeitos ativos como contadores de histórias e como construtores de sentido, seja na produção, seja na leitura do mundo que fazemos a partir das nossas narrativas. O segundo ponto é no entendimento de que, ou como leitores ou como espectadores, não há uma perspectiva de entendimento de uma postura passiva nessa relação, de quem somente recebe, mas a gente precisa de reconhecer a perspectiva de sentido partilhado que existe entre a gente que produz as narrativas, quem dialoga com essas narrativas, quem não somente as consome, mas principalmente com quem as se identifica com elas. No sentido de que há um encontro, do sentido de entendimento das audiências que a gente tem falado aqui durante esses dias, como agentes de mobilização, de transformação social. E aí eu faço um novo parêntese, porque é muito importante que, quando a gente pense em que somos todos sujeitos ativos da construção histórica e de estabelecimento do que é o sentido para esse mundo, e que Rosane chamava a atenção também de sermos construtores das bordas do tempo, que escrevemos, vemos e produzimos a partir das bordas desse mundo, tanto pela perspectiva do Sul global, quanto pela perspectiva de sermos de grupos sociais específicos, minorizados ao longo dos processos históricos, que a gente relembre as proposições de Bell Hooks, escritora afro-americana, quando ela falava sobre o olhar opositor. E, enquanto fazendo uma reflexão dos processos de dominação, a dominação do corpo, da fala e do olhar foram processos que foram sendo construídos e atualizados ao longo da história. Mas o olhar foi algo que nunca foi possível de controlar dentro das experiências de dominação presentes na história da América Latina, né, e de constituição desse território. Então, falar do olhar opositor é no sentido de que, por mais que a gente possa ter se construído e se constituído nesse mundo a partir de ter acesso a narrativas que não necessariamente nos sentíssemos representados, eu acho que nessa primeira atividade do dia a gente se deu conta da importância também da autoimagem e de se ver nas imagens que a gente tem acesso, que a gente consome. Por mais que houvesse uma ausência de reconhecimento, e aí ela está falando especificamente de mulheres negras afro-americanas e indianas, isso não as colocava num lugar passivo, né? Elas viam essas narrativas, mas, ainda assim, elas construíam sentidos de não pertencimento. E esse sentido de não pertencimento era um aspecto mobilizador para que se construísse, então, experiências de pertencimento. Então, ela fala, eu não só vou olhar, e acho que essa é uma frase muito importante que a Bell Hooks traz nas reflexões dela, de que eu não só vou olhar para esse mundo, como eu vou olhar e fazer com que o meu olhar mude essa realidade social na qual eu não existo, na qual eu não sou reconhecida, na qual eu não se constrói uma ideia de que eu não pertenço. Então, dentro dos estudos da comunicação, Bell Hooks é a primeira a trazer o espectador, e principalmente as espectadoras negras, como sujeitas ativas de construção na história. E isso era um dos pontos muito fundamentais para quando a gente pensava a Constituição
do que hoje é o Fórum de Impacto Social. E aí falar, né? Vou tentando construir aí, a gente tem uma dificuldade de sistematização, mas vamos lá. A gente vai falar sobre coexistência, a gente vai entender o sentido de partilha que é estabelecido na experiência do cinema e do audiovisual, e a gente precisa compreender isso desde uma perspectiva de que nesse ecossistema existem diferentes agentes, que o trabalho desses agentes todos são fundamentais para a constituição do que a gente está falando, do que são as experiências hoje de distribuição social de audiovisual, e não somente de cinema, na América Latina. E aí eu convoco novamente, estava falando com Melina sobre isso, a gente falou sobre a Leda Maria Martins, que é outra artista e pensadora negra no Brasil, que ela fala sobre o tempo espiralar. E que, para a gente falar sobre distribuição de impacto e esse reconhecimento de que já há uma ação ativa nas experiências que a gente traz até esse espaço aqui do Fórum, a gente tem que partir, sim, de uma proposição de uma cosmovisão africana ou afrodiaspórica do tempo espiralar, no sentido do que é esse passado, esse presente, esse olhar para o futuro que a gente vai construindo, e fugindo da lógica de que esse tempo só anda para frente, né, e fugindo dessa perspectiva cumulativa que o entendimento de tempo e até mesmo de um debate sobre mercado audiovisual nos convoca. Ela vai falar que é necessário que a gente tenha a perspectiva de que o nosso corpo em si, ele é esse continente da memória, porque a gente vai trazendo nesse corpo essas distintas experiências que nos constituem enquanto seres ativos de construção de sentido partilhado nesse mundo, e que esse tempo espiralar, onde, né, esse início, meio, fim, gira, é isso que nos permite trabalhar com perspectiva de movimentos de retrospecção, prospecção, contração, dilatação. E o movimento de constituição desse espaço do fora tem sido assim também desde o primeiro ano. E é nessa forma de movimentação de tempo, tanto coletivo, convergente e histórico, e de construir caminho reconhecendo também o que a gente já partilhou, que faz sentido de existência desse espaço. E aí, por último, para fechar esse primeiro bloco de uma reflexão um pouco mais ampla, eu acho que tem um sentido de que a gente chega nesse terceiro fórum já como um bebê que já caminha. Isso era uma coisa que a gente falava com Vanessa, porque eu lembro que eu tinha muitas crises na constituição do nosso primeiro fórum de impacto no Brasil, e Vanessa me convocou um pouco a esse entendimento do tempo, né, e da constituição de que caminho se faz caminhando. E ela falava, gente, é só um bebê esse espaço que a gente está construindo. E a gente chega aqui nessa terceira edição vendo que esse bebê já caminha, já tem suas formas de construção de autonomia, porque a gente está construindo ele conjuntamente. E eu acho que a gente está construindo casa, né? A gente tem falado de território, a gente tem falado sobre o corpo também enquanto território de memória, e que essas memórias é que estabelecem sentido para a gente entender como é que a gente se coloca no mundo também, e como é que a gente não está aqui também só para encontrar respostas, né? A gente também tem que refletir sobre que perguntas a gente está fazendo. Tem um espaço de convergência, mas também tem um espaço de conflito, e tem uma necessidade também de estressar certas estruturas de um sistema ou, enfim, de um ecossistema, mas principalmente de um mercado que diminuiu essas experiências, né? E por isso que ontem eu falava um pouco, talvez não é uma reflexão sobre as histórias que não estão sendo contadas, é uma reflexão sobre as histórias que não estão sendo vistas, porque existe uma forma de medição ou de mensuração que diminui ou deslegitima essas histórias, né? Então, fazer as boas perguntas no sentido de que as boas perguntas não nos diminua nesse processo de construção de sentido histórico ativo. E aí, então, por que a gente pensa o Fórum de Impacto Latino-Americano, que hoje chega na sua terceira edição? E aqui eu faço uma sistematização rápida do que foi uma proposição e de onde a gente parte na constituição desse espaço no Brasil, como é que a gente foi para a segunda edição no México, no ano passado, e o que a gente já tem posto enquanto realidade do que a gente está debatendo aqui.
Em 2022, a gente dizia que o fórum, e era esse o nosso ponto de partida lá no Brasil, de que o fórum é um espaço de formação para compartilhar ferramentas, metodologias de trabalho de mobilização social e distribuição de conteúdo, com vistas à criação de ações estratégicas de impacto social a partir de territórios próprios e compartilhados. Então, naquele momento, a gente trabalhou com algumas proposições de por que a gente estava constituindo esse espaço. Primeiro, entendimento base de que o cinema, de que os filmes podem contribuir com ações de transformação social. Depois de um questionamento necessário e de entendimento comum nessas organizações que construíram o fórum, de que existia uma necessidade de refletir sobre as políticas de existências de telas e de distribuição audiovisual no mundo, na América Latina em específico, e de que a gente precisava refletir sobre quais eram os paradigmas postos no mercado audiovisual na América Latina. Que experiências eram essas, né, a nível de Brasil, Colômbia, México, que se aproximavam, e que ferramentas a gente podia construir em conjunto para fazer uma contraposição também a uma perspectiva de mercado audiovisual que deslegitimava as nossas experiências e as experiências com as quais a gente trabalhava. O reconhecimento das diferentes formas de produção e difusão audiovisual. E aí a gente vinha para a perspectiva não só de pensar a distribuição cinematográfica, que vai diretamente numa chave de falar sobre distribuição comercial em salas de cinema, mas de entender que isso não é suficiente para a gente falar sobre esse ecossistema, né? No caso do Brasil, eu trazia uma experiência muito direta do que era a experiência da região norte, né? A gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, que continha somente hoje, a gente está com 3.400 salas de cinema, aproximadamente, reconhecidas enquanto espaços de distribuição comercial. E a gente tem uma questão de uma constitucionalidade que define que o acesso à cultura e aos bens culturais é direito de todo cidadão brasileiro. Mas a gente está numa realidade de país onde 40% da população não tem acesso a esses bens culturais. Mas isso também não significa que essas pessoas não têm acesso de outras formas e que essas pessoas também não constituíram suas formas de acesso a partir das redes, dos coletivos e das suas formas de articulação social já existentes nos seus territórios. Então, também é necessário a gente ter acesso aos dados, mas também entender como é que a gente olha para eles, o que a gente pergunta para eles, e também vai estando atento ao que eles nos apresentam e nos levam a um debate de institucionalidade, então, de um debate político legítimo com o governo, que é o que também a gente vai falar aqui, mas também de como ele nos leva a uma necessidade de identificação do sujeito histórico ativo que estão nesses lugares que esses dados não alcançam na realidade do país. Então, vamos lá. Outro ponto que a gente colocava na constituição do fórum era de que as histórias podem não ser vistas, mas elas já estão mobilizadas nos seus territórios e elas são, sim, construtoras de modelos alternativos que enriquecem o ecossistema audiovisual. Então, tinha ali para a gente também o entendimento da importância de conhecer, reconhecer e partilhar essas experiências, né? No sentido da gente se ver nas experiências desses outros territórios como uma forma potente também de fazer frente a estes modelos que deslegitimavam essas experiências nos territórios. E, por fim, a afirmação de que a gente não só partia, mas como a gente tinha uma necessidade de construção de um discurso conjunto de experiências dentro do território da América Latina. Então, esses foram passos dados no primeiro fórum, passos que nos ajudaram a construir o que foi o primeiro fórum. E a gente vai, então, para o segundo ano no México com pontos muito importantes, assim, porque foi da experiência desse primeiro fórum realizado no Brasil que a gente começa no processo de entendimento de que já existiam muitos modelos e muitas experiências a nível de América Latina, mas que a gente tinha uma necessidade também de sistematização dessas experiências. Um dos nossos primeiros frutos é a Mediateca, como foi anunciado aqui, que já conta com mais de 19 casos, e esse foi um trabalho riquíssimo
que, enfim, eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, porque foi desse encontro com o Ambulante, com o Impacta, Nodossur, Taturana, que a gente já apontava para o entendimento de que há uma necessidade de reconhecimento, mas também a gente precisa aproximar nossas metodologias e nossas formas de apresentação dessa realidade, desses modelos alternativos, né, e dessas experiências de distribuição nesses países. Então, se trabalhou ali na construção de uma metodologia comum para todas as experiências de distribuição de impacto social nesses 3 países. Então, havia ali uma forma de apresentação dos estudos de caso que eram comuns, porque, para além de sistematizar e oferecer essas experiências a vocês e às pessoas interessadas na construção desse campo, já havia o nosso interesse de sistematizar isso no sentido de encaminhar isso como um acúmulo que nos permitisse demandar políticas públicas. De que, a gente tem um modelo comercial, mas a gente tem esses modelos aqui, e a gente tem essas experiências em diferentes países que já nos apontam que isso é um modelo também, e não é um modelo alternativo, né? Porque também aí tem uma questão da revolução discursiva e semântica que a gente estabelece. Se a gente fica no campo de que é um modelo alternativo, a gente está dizendo que é alternativo a um modelo que está legitimado. E o modelo legitimado é apenas o modelo comercial. E aí, falando especificamente de um entendimento da política pública. Então, a política pública precisa reconhecer outros modelos, porque a realidade dos países, dos territórios, não se restringem a uma forma ou a uma experiência de acesso ao audiovisual e ao cinema. E aí vamos para a experiência do segundo fórum, com primeiro, o reconhecimento de que as estruturas são desiguais, tanto a nível de produção quanto a nível de acesso aos conteúdos, de que o fortalecimento da rede estava para além dos agentes do campo do cinema e do audiovisual. Então, há um crescimento ali naquele segundo ano de participação de lideranças comunitárias, de movimentos sociais, de coletivos. Então, há ali no segundo ano o entendimento de que, para a gente construir esse ecossistema e para a gente entender que essas experiências comunitárias são referentes, a gente precisava também ampliar o nosso escopo para as experiências de participação social e de mobilização social para além do cinema, né? E teve uma reverberação muito positiva no que foi a experiência do segundo fórum. De olhar para o que não é institucional e para o que não foi historicizado. Então, tem uma frase que a gente costuma, né, e aí falando especificamente dessa experiência de gestão pública, política, de que a gente tem é muito importante que a gente saiba nomear os processos, que a gente aprenda a olhar para a história no sentido também de entender que a história, né, a história oficial, a história de constituição de um povo, a história de constituição de políticas públicas, elas são escolhas. Elas são escolhas feitas a partir das pessoas que estão naqueles espaços, sejam de poder ou de espaços de articulação política. E se a gente não nomeia os processos, esses processos jamais vão ser considerados com uma necessidade de serem revistos, ampliados ou melhorados, porque talvez eles nem existam. 10 minutos? Ai, Deus. Desculpa. Então, isso também foi um ponto importante do que a gente conversou no segundo ano, de olhar para o que não é institucional, o que não é historicizado, para que, a partir disso, a gente consiga construir e nutrir as nossas práticas de constituição do ecossistema de impacto social desde a diferença. Então, a gente chega aqui, gente, eu vou ter que me acelerar, porque ainda tem 4 páginas, com alguns pontos que eu acho que são pontos inegociáveis da nossa articulação. Primeiro, de que esse ecossistema ele já existe. Ele existe, inclusive, visualmente, com a identidade do fórum desse ano. Segundo, de que o diálogo transfronteiriço é real, concreto, e ele é o nosso ponto de partida. Segundo, de que o reconhecimento do que nos une é tão fundamental do reconhecimento da diferença. E de que a fabulação de si, enquanto sujeito ativo, enquanto corpo-território, enquanto corpo-memória, como foi convocado na mesa de ontem, está para além de uma discussão sobre a realidade.
E para a gente falar sobre distribuição de impacto, é necessário que a gente entenda que a gente está construindo um campo. E para a construção de um campo, a gente está falando de criação. A gente não está falando do real ou da verdade, a gente está criando. E se a gente está criando, a gente está entrando, sim, num terreno de convergência e de conflito. E aí a gente vai escolher como é que a gente quer se posicionar, porque a convergência é importante, a gente está constituindo ela aqui, mas o conflito também é importante, porque há aqui a constituição de um modelo que precisa tensionar as estruturas, sejam as estruturas políticas, sejam as estruturas de um mercado audiovisual. Então, a Rosane falava disso ontem, né? Criar, sair do campo do real, é criar, é fabular e é entender que é coexistência, mas também é um campo de disputa. E, por isso, a gente está disputando o entendimento e o reconhecimento do pluriversal. Aí, só para entrar já nos 10 minutos, focando o que a gente conseguiu construir a nível de política pública e como é que a gente tem repensado esses caminhos do que o Fórum constituiu à luz do que foi uma experiência de mobilização do movimento negro no Brasil, eu só queria compartilhar o entendimento do que a gente entende por política afirmativa, que é uma construção histórica, que muito pautada na construção do que foi os movimentos negros nos Estados Unidos, na África do Sul e no Brasil, elas também vão ser constituídas a partir de um protagonismo e de construção do movimento negro unificado ali nos 70 no Brasil. As políticas públicas afirmativas têm o objetivo de reafirmar diferenças e de se constituírem um modelo de intervenção estatal para mitigar desproporções e desigualdades de oportunidades e condições. São, portanto, medidas amparadas em lei para a implementação de uma discriminação positiva, estabelecendo critérios para o reconhecimento das diferenças existentes entre os grupos sociais. A execução de políticas públicas afirmativas ocorre, em geral, por meio de ações pontuais e por tempo determinado, com o objetivo de diminuir as desigualdades históricas vivenciadas por grupos sociais. E aí, enfim, no Brasil, eu vou começar a falar, só temos 10 minutos mesmo, a gente vai começar, é necessário que a gente entenda os processos históricos de, primeiro, a gente consegue ter um debate institucionalizado sobre o lugar do negro no Brasil e do lugar do negro na constituição de políticas públicas, porque há a afirmação de que somos mais de 54% da população desse país. É necessário que a gente constitua políticas para essa população, que é vítima, né, da maior trauma coletivo que foi a escravidão na constituição desse território. Esse é um ponto fundamental de início de por que a gente consegue dar saltos históricos na constituição de uma institucionalização dos nossos debates enquanto movimento social. E aí são nos governos, ali entre 2000, né, governo Lula até 2014, que a gente tem as primeiras propostas de institucionalização de um debate de combate ao racismo. Então, a gente tem a construção das políticas de combate ao racismo, a política de igualdade racial. Essas políticas vão começar a ser desenhadas ali entre 2004 a 2008, e essas políticas vão levar, a 2012, a necessidade de construção de políticas paralelas e convergentes em diferentes campos. Eu destaco, primeiro, a política de cotas e reservas de vagas, tanto a nível de social, que eram para pessoas de baixa renda, quanto para pessoas negras e indígenas e para pessoas PCDs. Então, vai tendo um escalonamento de uma política afirmativa que vai sendo constituída no Brasil a partir de 2008, se efetiva enquanto lei em 2012, de reserva de vaga nas universidades. Isso começa, e hoje a gente tem dados de que a gente sai de 19% para 52% do quadro de estudantes em universidades no Brasil são de pessoas negras e indígenas, e um debate de que 19% para mais de 32% são de pessoas de baixa renda. Isso muda o quadro da imagem do ensino superior no Brasil. Em paralelo a essa política, a gente tem também a política do governo federal de descentralização das universidades. Então, há uma política de ampliação do número de universidades no Brasil, em outros territórios, que era muito centrada na região sudeste específica, que também vai contribuir para
né, essa presença de pessoas negras que estão, em grande maioria, nas regiões norte e nordeste do país. Então, isso também são duas políticas paralelas. A ampliação das universidades, a reserva de vagas, as políticas afirmativas postas nessa realidade, e, em paralelo a isso, também, no caso do audiovisual, a gente tem o aumento do número de cursos, tanto universitários, quanto técnicos, quanto livres no Brasil. A gente tem dados que a gente sai de 2016, de 87 cursos de 84 cursos para 187 cursos de formação em audiovisual no Brasil. Em paralelo a isso, a gente tem a constituição, dentro do Ministério da Cultura, das primeiras políticas de fomento à produção audiovisual afirmativa também. Então, é de 2014 até 2018, e é uma história muito recente, que a gente tem os primeiros fundos destinados à produção de mulheres, de negros, também dentro dessa política. A produção indígena ainda não estava contemplada dentro de uma produção de fortalecimento de uma representação de um audiovisual diverso no Brasil. Isso é um ponto importante, até porque tem muito a ver com o que a Olinda trouxe ontem, de que há formas de legitimação, como se o audiovisual indígena estivesse em outro lugar. Então, as políticas públicas também ainda não tivessem uma necessidade de atender a esse grupo. Então, só entendendo, né, a gente tem as políticas afirmativas, a ampliação das universidades, o aumento de cursos de cinema e audiovisual, e isso começa a mudar uma imagem de um audiovisual brasileiro. Quando a gente fala especificamente do movimento negro, e a PAN se localiza também nesse tempo histórico, porque ela é fundada em 2016, há uma necessidade de afirmação de que cinema negro é cinema brasileiro, né? E isso acompanha um processo de que havia, e aí falando enquanto política pública, enquanto um processo de escolha de quem está gestando a política pública, de entendimento de que havia necessidades de estratégias de inserção desses realizadores na experimentação de linguagem, na produção de conteúdo audiovisual. Então, se criam estratégias de inserção dessa produção, mas não se criam bases de uma permanência política dessa produção e desses agentes que estavam levando o audiovisual brasileiro para uma outra chave, né? O que a gente diz, construindo uma outra imagem do que é a imagem do cinema brasileiro. Mas só entendendo também a necessidade de reconhecimento das redes, é nesse processo de constituição das políticas públicas, tanto no campo da educação quanto no campo da cultura, que faz com que também haja um reconhecimento das redes que já existiam. Segundo um levantamento feito pelo Seminário de Negritude Infinita, que é um coletivo do Nordeste do Brasil, só nesses últimos anos a gente passou a ter 25 festivais, 8 cineclubes e 2 plataformas de streaming no Brasil dedicadas exclusivamente ao cinema negro. Então, isso também é um mercado, também faz parte desse ecossistema do mercado audiovisual no Brasil, e isso precisa ser reconhecido, legitimado e demandado enquanto política pública, né? É nesse processo que a gente também tem os primeiros editais de produção de longa-metragem, em 2016, com ações do Ministério da Cultura, para a produção de longas-metragens de realizadores indígenas. Negros, né? A gente tem, daí saem 3 filmes que são fundamentais dentro do que é hoje a imagem de audiovisual brasileiro, que é Um Dia com Jerusa, de Viane Ferreira, Cabeça de Negro, de Del Cardoso, e Marte 1, de Gabriel Martins. E aí, indo para um pensamento sobre constituição de políticas públicas interseccionais, que é o entendimento de que há um compromisso e há uma responsabilidade, enquanto Ministério de Cultura, desse reconhecimento desse ecossistema e de entendimento de que, quando a gente está pautando a coexistência de telas, a gente não está fazendo isso desde uma perspectiva discursiva somente. A coexistência de telas, ela precisa abarcar, primeiro, de que o direito de acesso é um direito do cidadão, de que a desigualdade de mercado e o desnível de acesso ele precisa ser compreendido prioritariamente, antes da gente poder falar sobre diversidade do audiovisual brasileiro,
E a gente vai entendendo que, quando a gente fala de coexistência, a gente tem uma chave de entender que existe um mercado posto, então há uma indústria do audiovisual já reconhecida, porque hoje é um país que produz mais de 200 filmes ao ano, com exibições em salas de cinema, mas também há um histórico de produção ligado às políticas públicas do Ministério, do que é o cinema negro e do que são as demandas que agora começam a ser reconhecidas do cinema indígena e, por exemplo, da produção audiovisual de pessoas LGBTs. Então, quando a gente fala sobre coexistência de telas, é da gente fazer um reconhecimento das diferentes formas de produção e de consumo, porque isso também são dados, né? A gente tem as salas de cinema, a gente tem essa desigualdade de acesso a essas salas de cinema, mas a gente tem também, por exemplo, quando a gente fala sobre a região norte, uma produção de conteúdo no audiovisual fundamental. O audiovisual indígena parte de uma experiência da educomunicação, então, em defesa do território, no combate às fake news, na luta pela autodemarcação das terras e, principalmente, também numa defesa que, no caso do Brasil, é recente para uma sociedade civil branca e urbana, de que há uma pluralidade étnica indígena no Brasil. Então, quando fala de coexistência de telas, é do reconhecimento e de referendar que as políticas públicas precisam dar conta de todos esses processos. De um processo de fortalecimento de uma indústria, porque é uma indústria que mantém um fundo, de que esse fundo precisa pensar esses diferentes atores, de que o audiovisual negro ele tem um lastro de política pública que não parte da cultura, mas parte do acesso à educação, e do cinema indígena, que parte de um reconhecimento tardio da dívida histórica enquanto sujeitos protagonistas das suas histórias, né, e das suas realidades por parte do Estado brasileiro. Então, a coexistência de tela é coexistência de realidades e é conseguir dar conta de uma ambivalência posta nessa realidade entre o que são construção de políticas públicas a nível de fortalecimento, de inserção e de permanência. E a gente está aqui nesse fórum para falar sobre coexistência de telas, para a gente entender que o nosso compromisso aqui está em tensionar essas estruturas, tensionar essas métricas de mercado ou de mensuração de público ou de legitimação de experiências de acesso e de difusão que partem de escolhas políticas históricas, que foram feitas em momentos históricos por agentes históricos específicos. A gente tem a possibilidade dessa mobilização conjunta, social, diversa, também desigual, que se estabelece aqui nesse fórum, de encontrar, de partir do reconhecimento das nossas diferenças, porque a política do afeto ela também parte do pertencimento. Então, a gente primeiro se identifica e se acolhe nos nossos grupos sociais específicos, e os grupos sociais são muitos, e são diversos, e têm trajetórias distintas de participação e mobilização, tanto social e política, mas ela não pode ser o elemento diferenciador que nos separa. Tem que ser o elemento diferenciador que nos une no entendimento de como é que, a partir do reconhecimento dessas diferenças, dessas desigualdades e desses desníveis, a gente vai conseguir constituir um ecossistema de difusão e distribuição com foco no impacto social que reconheça essas diferentes experiências. Então, não é fazer uma negação de um mercado ou de um debate de comercialização, mas é de entender que as nossas práticas, as nossas formas de trabalho e as nossas formas de compreensão desse ecossistema, e principalmente as nossas formas de estar no mundo, elas constituem esse mercado, elas tensionam esse mercado e elas necessitam fazer com que a gente tanto repense, reestruture, mas que também a gente trabalhe numa perspectiva da demolição dessas estruturas, porque muitas das vezes, e a gente via isso muito dentro de uma construção política da APAN, de que o trauma do racismo, a experiência da discriminação, nos levava à constituição de experiências de refazer, reconstruir, renarrar. E a gente tem, como foi dito aqui, uma experiência com as infâncias também. Então, a gente tem uma necessidade de um corpo e de uma existência polivalente, que tanto refaz, ressignifica
e constrói novas imagens, mas a gente também precisa fundar novas experiências e fundar novos imaginários que façam com que as próximas gerações se sintam pertencentes e que a experiência do olhar opositor se construa a partir do reconhecimento do sujeito como parte de construção ativa da sociedade e que esses novos imaginários fazem um processo tanto de confrontação das narrativas de nação que nos venderam e dessas nações que nos diminuíram ou nos apagaram, mas principalmente fazem frente a essas estruturas que deslegitimam nossas experiências e nos colocam como sujeitos não ativos na Constituição histórica. E isso para dizer que a constituição desse espaço ela precisa, sim, de incidir no debate de políticas públicas e o entendimento tanto das formas de mensuração, quanto de sistematização, quanto de reconhecimento dessas diferentes experiências que a gente gesta aqui, elas partem da criação. E partem da criação porque o real ele não é suficiente para o futuro que a gente quer construir. Obrigado. A Vanessa estava me pressionando, gente.